Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Números capítulos 8, 9 e 10. Lembre-se, antes de assistir aos vídeos, leia as passagens bíblicas. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Faça parte de tudo isso. No capítulo número 8, versos iniciais ali do verso 1 ao verso número 4, vai falar então sobre as lâmpadas do santuário, o candelabro. Por que isso se faz importante? Por que Deus está falando sobre acender esse candelabro para que ilumine o santuário? É muito interessante. Não há janelas no santuário. E o santuário, a parte interna é dividido do santo lugar e o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nesse santo lugar ali havia o candelabro que iluminava esse espaço, a mesa da propiciação dos pães e o do altar de incenso. Mas era como não havia janelas nesse santuário, o candelabro fazia parte de iluminar esse lugar. Olha que coisa interessante. Como que os sacerdotes trabalhariam nesse lugar especial com tudo escuro? Eles seriam impedidos naturalmente de trabalhar porque não havia iluminação natural pela falta de janelas. Então o candelabro precisava ser aceso para iluminar todo aquele lugar. O que isso traz para nós no nosso dia a dia? Você não pode viver uma vida em trevas. Isso vai te impedir de viver como Deus deseja e você vai acabar sobrevivendo ao invés de viver como Deus desejou no seu plano eterno para comigo e para com você. Não é à toa que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo número 8, verso número 12, onde Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas." Então saiba de uma coisa, da mesma forma que esse candelabro iluminava esse lugar, saiba que você precisa de Jesus Cristo para iluminar a tua vida, teu coração, teus pensamentos, porque Ele é a luz do mundo, não anda em trevas. Então, a partir do verso número 5, vai falar sobre a consagração dos levitas, e isso vai até o final do capítulo número 8. Esses levitas, então, estavam sendo consagrados para o trabalho, para o serviço, ali como diz o verso número 18 e 19. Diz assim: "Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os israelitas. Dentre os israelitas, dei aos levitas a Arão e a seus filhos para fazerem o serviço." Ou seja, então os levitas agora no capítulo 8 estão sendo consagrados para ajudarem e auxiliarem os sacerdotes, Arão e os seus filhos. Eles substituiriam todos os israelitas nessa assessoria aos sacerdotes e no trabalho do tabernáculo. E além do serviço, eles também fariam expiação pela nação de Israel, tribo por tribo. Essa era, então, o motivo da consagração e da separação dos levitas dessa tribo a Deus, porque eles trabalhariam e intercederiam por toda a nação de Israel. Que interessante. Mas eu quero chamar um ponto de atenção aqui. Talvez você pense o mesmo. Talvez você olhe o teu pastor como um levita ou como um sacerdote e então espera que ele faça coisas espirituais ao teu favor. É claro que ele vai servir a Deus de todo o coração e também o povo de Deus, e isso está incluso. Mas não terceirize a outros o que você tem que fazer na relação com Deus. Até porque nós estamos na nova aliança e não na antiga. No Novo Testamento estamos vivendo e não mais no Antigo. Então essa situação, tanto de sacrifício quanto de levitas e sacerdotes, passou. Agora nós estamos todos em Cristo Jesus, um só corpo, membros uns dos outros. Você não pode mais terceirizar ao seu pastor, ao seu líder espiritual, um serviço espiritual ou uma expiação ao teu favor espiritual, dizendo: "Pastor, ore por mim. Pastor, jejue por mim, eu vou trabalhar bastante, não estou tendo tempo para essas coisas." Não, você não pode, você tem que fazer o seu papel. Olha que interessante, quando eles estavam para ser consagrados, os levitas, no verso número 10, diz ali: "Apresentarás os levitas diante do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre os levitas." Olha que interessante. A nação de Israel, nesse dia de consagração dos levitas, para serem separados para o trabalho, para o serviço, para a expiação, intercessão por toda a nação, Israel deveria colocar as mãos sobre os levitas e dizer: "Olha, então vocês estão sendo separados para nos substituir diante de Deus, servindo a Deus em nosso lugar."
É isso que está dizendo então o verso número 10 do capítulo número 8. Mas não é mais assim. Você não pode colocar a mão em alguém e dizer, então você me substitua na presença de Deus e você faça com Deus aquilo que eu preciso fazer. Não, porque isso é tarefa individual de cada um de nós. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muitos cristãos hoje em dia estão terceirizando a pastores, a líderes espirituais, aquilo que eles mesmos precisam fazer. O quê? Intimidade, vida com Deus. Portanto, ore, portanto, leia a Bíblia, jejue, busque a Deus, ande em santidade, porque de nada adianta eu ir correr no parque por você. Nada adianta, há uma responsabilidade que é sua. E no final desse verso, muito interessante, esses levitas trabalhariam até a idade de 50 anos. No próprio capítulo ali, número 4, no verso número 3, diz a idade dos levitas é de trabalho de 30 a 50 anos. Mas aqui no verso número 24 está dizendo que eles vão começar com 25 anos. 5 anos antes dos 30 iniciais do trabalho efetivo. Por quê? Talvez já para ir aprendendo, pegando experiências com os levitas já acostumados e experientes. E a data limite de idade desses levitas era 50 anos. E o que esses levitas então fariam? Se aposentariam? De forma alguma. Olha o que diz ali o verso número 26, eu quero ler para você. Todavia, esses levitas que fizerem mais do que 50 anos, continuarão a servir com os outros levitas na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento de suas tarefas. Agora o trabalho, continuariam a servir, mas o trabalho seria outro, seria de orientação. Mas não farão trabalho algum, ou seja, apenas orientar. Olha a importância da liderança mais velha, experiente, passar para os mais novos o serviço braçal. E então o que a gente vai fazer, os mais velhos, em relação aos mais novos, ou trabalho, e com relação ao trabalho de Deus, a gente vai se aposentar? Não, os servos de Deus nunca se aposentam. Mas agora a gente vai continuar servindo a Deus de uma outra forma, orientando essa liderança que a igreja precisa, que venha as próximas gerações mais novas. Porque nós já trabalhamos para Deus por toda a nossa vida e temos com Ele experiência e o conhecemos. Você que tem envelhecido e vivido toda a sua vida servindo a Deus, passe para os mais novos aquilo que você tem feito. E que você possa assumir o lugar de orientação dos mais novos no serviço a Deus. Capítulo número 9, então vai falar sobre a celebração da Páscoa no Monte Sinai, a importância da gente fazer festa e não deixar no esquecimento aquilo que Deus fez por nós. A Páscoa simboliza, então, o livramento da nação de Israel da morte, dos primogênitos e da escravidão no Egito. Então isso era uma festa perpétua à nação de Israel, sempre se lembrar e nunca se esquecer o que Deus fez por eles, os tirando como o forte do Egito. Por causa disso, eles então celebrariam anualmente a festa da Páscoa. A Páscoa não tem a ver com coelhinho, nem com ovos e chocolate, mas tem a ver com aquilo, com Cristo que morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A palavra então de Deus vai dizer ali uma coisa muito interessante. Algumas pessoas, porque estavam fora do acampamento, se purificando de alguma coisa que havia as tornado impura, como a gente falou ali no capítulo número 5, no vídeo anterior. E eles voltaram dizendo, Moisés, a gente também quer celebrar a Páscoa, mas já passou o tempo. Mas a gente quer festejar também, a gente quer celebrar, a gente quer adorar a Deus também com essa festa. E como é que a gente faz? Moisés, no verso número 8, diz assim, esperai, para que eu ouça o que o Senhor vai ordenar acerca de vós. Olha que interessante, Moisés não tinha resposta na ponta da língua e não respondeu na hora quando esses homens perguntaram e questionaram, a gente também quer fazer a festa da Páscoa, embora o tempo já tinha passado, é que a gente estava fora do arraial, do acampamento e a gente mais também quer fazer isso, quer celebrar isso a Deus. Moisés disse, olha, eu não sei a resposta, eu não sei o que responder, eu vou buscar Deus e vou saber o que Deus quer. Como a gente precisa de líderes fracos como Moisés, que não tem a resposta na ponta da língua e que por muitas vezes não sabem o que falar, mas que vão a Deus, humilhados e quebrantados, tendo a resposta de Deus para as coisas. Ah, Deus está precisando de liderança nas igrejas assim. Lideranças fracas, não altivas
e garantidas em si mesmos, aquilo que já sabem, o que já fizeram, mas que possam ir à presença de Deus com o coração quebrantado, saber qual é a vontade de Deus. Saiba de uma coisa, lideranças fracas abrem possibilidades para a manifestação do poder de Deus. No final do capítulo número 9, então vai falar sobre a nuvem que guiava a nação de Israel durante o dia e a nuvem de fogo, coluna de fogo que guiava a nação de Israel durante a noite. O que significa isso? Que Deus habitava com eles. Isso é milagroso, você já imaginou? Pensa nisso, de dia uma nuvem e de noite uma coluna de fogo, sempre em cima do tabernáculo, mostrando que Deus estava com eles. E eu quero que você saiba uma coisa, hoje não tem uma nuvem, uma coluna de nuvem sobre a nossa cabeça, nem de fogo de noite sobre a nossa casa, mas a palavra de Deus ali escrita para mim e para você, para que você tenha certeza que Deus habita conosco e que nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus vai falar então sempre quando essa nuvem se movia, seja de dia ou de noite, de nuvem ou de fogo, movia-se também a nação de Israel, o acampamento todo, porque Deus estava se movendo e a nação precisava então andar. E o povo fazia isso. A partir então desse momento, vai falar sobre uma coisa muito importante à nação de Israel, a obediência a Deus. Não basta saber a sua vontade, é necessário nós obedecermos a Deus naquilo que Ele nos pede e nos manda. Saiba de uma coisa, conhecer a vontade de Deus e obedecê-la fará com que você tenha uma vida frutífera em Cristo Jesus, fará que você tenha uma vida, realizações, não apenas vitoriosa, mas de realizações em Deus, no teu coração, na tua casa, a tua vida na terra. Para isso, Deus disse ali no capítulo número 10 a importância de se construir 2 trombetas de prata para chamar o povo. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, né? Não tinha megafone, mas Deus então mandou fazer 2 trombetas de prata para chamar a nação de Israel, para então se levantarem e fazerem coisas específicas. Primeiro, chamava-se o povo para se reunir no tabernáculo para uma convocação e uma assembleia solene geral. Ou então chamava-se apenas os líderes, ou então chamava a nação inteira para levantar acampamento e peregrinar pelo deserto e andar pelo deserto, ou então convocava a nação para a guerra. Essas trombetas eram usadas para isso. E o povo então deveria saber, estar atento com seus ouvidos quando as trombetas eram tocadas. Eu e você também esperamos o toque de uma trombeta. Eu e você esperamos o toque daquele anjo que vai tocar a trombeta e Jesus virá de novo nos buscar a sua segunda vinda. Esteja atento à voz, ao som dessa trombeta e não se distraia por nada. Então, no final do capítulo número 10, eles levantam o acampamento, saem do deserto do Sinai e vão para o deserto de Parã. De forma muito organizada. Deus está ensinando esse povo a ser um exército, esse povo que tem o mover de Deus, esse organismo vivo da ação de Deus entre eles, mas também organizado. Saiba que a organização é uma coisa importante na nossa vida, mesmo que a igreja seja um organismo vivo, mesmo que a família seja tão viva e esse organismo todo, precisa-se de organização. E por fim, termina o capítulo número 10, falando que Moisés chama o seu cunhado Robabe para peregrinar, para ir com ele. Robabe, talvez, pelo conforto, capaz que vão andar com vocês pelo deserto, nem sei para onde vocês vão, vocês nem sabem para onde, apenas o Deus de vocês de alguma forma se moveu e vocês vão atrás porque Ele estabeleceu isso e vocês estão obedecendo. Eu não quero deixar o meu conforto, quero voltar para minha terra e para meus parentes. Não deixe de seguir o povo de Deus e a Jesus Cristo por causa de conforto algum. Mas Moisés insiste e disse, olha, você é expert nas coisas do deserto, você é inteligente sobre o deserto, os teus olhos sejam os nossos olhos, como diz o verso número 31, e que você nos ajude a saber aonde a gente deve acampar no deserto. Olha que interessante, não é Deus que guia a nação de Israel? Com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo, de dia e de noite? Claro que é. Não é Deus que guia o seu povo? Sim. Mas nessa soberania de Deus para conosco, de nos guiar, Deus não abre mão e não deixa cego ou com as nossas mãos amarradas da responsabilidade do homem. Embora exista a soberania da vontade de Deus, Deus não anula a nossa responsabilidade humana, nem o nosso bom senso, nem o nosso livre-arbítrio, nem as nossas habilidades, muito menos a nossa inteligência.
Use tudo isso com muita responsabilidade. Obedeça sim a Deus, mas use o seu bom senso, o seu juízo, suas habilidades, seus dons, sua inteligência, sua sabedoria, seu livre-arbítrio. Irmãos, esse é o final do capítulo número 10. E Moisés, sempre quando se movia, ele falava aquilo que diz o verso 35 e 36, e eu quero dizer para você: levanta-te, ó Senhor, e sejam dispersados os teus inimigos, fujam da tua presença os que te odeiam. Sempre quando ele se levantava com o acampamento, ele falava isso. E quando eles descobriam o lugar, porque a nuvem parava, eles montavam o acampamento e Moisés voltava a dizer em voz alta: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel, diz o verso 36. Por que Moisés fazia isso quando eles iniciavam a marcha e quando eles montavam o acampamento? Porque ele estava ensinando Israel que o líder deles não era ele, mas era o Todo-Poderoso. E eu quero te dizer uma coisa: marche, obedeça a Deus, mas saiba que o teu líder é Jesus Cristo. Deus te abençoe.